dia 15 de novembro, a data de nascimento do nosso patrono Alberto Sampaio. A ele devemos a frase que está inscrita no painel de azulejos que se encontra à entrada desta escola: nunca se perde tempo com aquilo que amamos. E eu repito muitas vezes esta frase, acho que nunca deixei de a dizer em qualquer evento que se realize nesta escola. Ela resume o que aqueles que nela trabalharam e ainda trabalham sentem, sendo que por trabalho se entende de toda a comunidade. Professores, pessoal não docente, alunos, associações de pais encarregados de educação. E esse trabalho é sempre feito com amor pela educação, por aqueles que vivem esta escola e nesta escola. Não vou alongar-me, até porque temos um dos convidados, que o Sr. Professor Sampaio da Nova, que fez uma pausa na sua viagem para o Brasil para estar presente cá hoje, e a quem agradecemos particularmente também por esse facto. E vamos já dar início à sessão, porque tínhamos previsto começá-la um bocadinho mais cedo, com um momento musical, com a colaboração do Conservatório de Bonfim e a atuação do também nosso aluno Máximo. Muito obrigada. Podem ver qual é a peça que vai ser tocada.
Muito obrigada, Máximo. Posso dizer que foi o máximo. Passamos agora, então... Vou deixar só alguns colegas sentarem-se. Há muitos lugares, não precisam de ficar de pé e de lado. Tem aqui alguns, mesmo na segunda fila. Passamos, então, a um diálogo, subordinado ao tema Os Últimos... Diz? Ai, desculpem, eu não sabia que a nossa mascote se ia apresentar agora. Peço desculpa. Então, vem cá, mascote, faz favor. Bom dia. Acaba-me a mim, de um modo sucinto, digamos, tentar explicar o projeto da mascote, que tem como nome Alberto Imprudêncio. Imprudêncio porque ele tem sido pouco prudente, não é? Porque ele já perdeu 6 vidas, agora está na condição humana, sabe o que é ter só apenas uma vida. E à volta dessa condição, não é? Aproxima-nos mais com os humanos. Mas o projeto começou já o ano letivo anterior. Ele teve como objetivo basicamente um duplo objetivo, não é? Esse duplo objetivo era, digamos, participar na construção da identidade de Alberto Sampaio, não é? do agrupamento, mas também participar também desenvolver projetos interdisciplinares, intercíclicos, intergeracionais. Digamos, é uma ferramenta pedagógica não só para a escola, mas para a escola interagir também com toda, digamos, a comunidade, não é? Vamos ver agora um pequeno excerto foi, digamos, o que foi possível fazer, porque neste primeiro exercício que nós fizemos tentamos quebrar muros, não é? entre cursos, entre artes e teatro, parece uma coisa tão próxima, mas tão distantes. Multimédia também parece que está próximo, mas também, pelas suas técnicas, também torna-se também, há mais muros ainda. E com pequenos exercícios, tudo no arame, entre os 3 cursos, entre intervalos, depois com a ajuda também com os docentes, obviamente, desenvolveram pequenos maquetes para tentar, digamos, mostrar o potencial das facetas, das multifacetas que o Alberto vai desenvolver. Ele, entretanto, já tem alguns compromissos já com algumas turmas já, e vão começar a surgir alguns projetos já. Pronto, mas vamos ver só o vídeo, que depois temos mais coisas para desenvolver depois. Pode passar. Obrigada. Marhaba. Marhaba. Take the yellow line. Color it red. Cross when it's green. Which country are you from? 350 million people in the world suffer from color blindness. They have real difficulties every day in a world where everything is designed for people who can't distinguish colors. Their disorder prevents them from leading the life they would like. They can't be firefighters, nor police officers, nor pilots, nor fashion designers. It's a source of continuous frustration and problems for them. That's why we created Colorad, the first color alphabet. Each primary color has a symbol to identify it. Complex colors are defined by adding extra symbols. In this way, a colorblind person can tell at first glance if he's looking at something red, green, yellow, or sky blue. A simple, universal system with which any colorblind person can easily identify colors, regardless of the language he speaks. Colorad is easy to obtain, democratic, and free.
In a world in which even health has become big business, we have produced something which serves all people, no matter if they're rich or poor. We also created an app that identifies colors and translates them. Colorad is already changing the lives of millions of people. For example, by making it possible for them to travel by subway without risk of confusion, as happens in Oporto. The code has been integrated in different brands of crayons, in hospitals, on clothing labels, even in games. An idea which has earned the UN award for furthering equality among millions of people, among other acknowledgements, and which will completely change colorblinded people's lives. When the leading creative directors in the world convince brands that adopting Colorad in their products so that 350 million people see the same as us, it's a great idea. Colorad, because color is for all. Como perceberam, o nosso Alberto Imprudência é daltónico. Ter um perfeccionista a tirar fotografias mesmo no telemóvel. Espero que o Licínio tire fotografias tão bem como pensa. Tá bem? Então agora sim, passamos ao diálogo subordinado ao tema Os últimos 50 anos e os futuros da educação em Portugal, entre os professores António Sampaio da Nova e Licínio Lima, que julgámos não necessitarem de apresentação, considerando a qualidade do seu trabalho na área da educação, que é suficientemente reconhecida e conhecida. A pedido dos próprios, não vamos fazer nenhuma apresentação detalhada e, tal como disse, julgo que não é necessário. No final deste diálogo, o Grupo Coral do Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio terá uma pequena intervenção. Nós vamos pedir às pessoas que não ponham questões. Eu sei que é difícil e gostariam de conversar, mas também dependendo das horas, tendo em conta que um dos nossos convidados terá que apanhar um avião no Porto e terá ainda que almoçar, eu não sei como é que as coisas vão correr. Portanto, nós vamos ver como é que as coisas correm e depois veremos, quando muito, uma ou duas questões, porque será muito difícil para nós coordenar o tempo. Muito obrigada, façam um favor. Tem ali uns sofás, não são o mais confortável do mundo, mas foi o que se conseguiu na escola. Muito obrigada. E tantos apontamentos. Bem, uma bom coisa dia. branca, pá, não é? Bom dia a todos e todas. Uma primeira palavra, naturalmente, de cumprimento ao Sr. Diretor
da Escola Secundária Alberto Sampaio, do respectivo agrupamento, Dr. João Andrade. Palavra de cumprimento aos membros do Conselho Geral e, naturalmente, uma saudação a toda a comunidade educativa da Escola Secundária Alberto Sampaio, autoridades presentes, convidados, uma saudação muito cordial ao meu querido amigo e colega António Nova. Duas ou três palavras muito breves para dizer que é naturalmente com muito prazer que aqui regresso a esta escola. Isso vai acontecendo de vez em quando, não é? Mas, enfim, os 50 anos são 50 anos. Estive cá nos 25 também, recordo-me agora. Enfim, deixo só esta nota pessoal, quer dizer que para mim é relevante, não é? Foi aqui que eu iniciei a minha carreira como professor. No dia 1 de outubro, formalmente, começamos a trabalhar antes, mas só contou a partir do dia 1 de outubro de 1980. Portanto, enfim, eu não faço 50 anos ainda, mas 42 anos, não é? E, portanto, tudo isto, enfim, fui orientador de estágio aqui na escola, já pela Universidade do Minho, etc. Ligam-me a esta escola muitos laços, como sabem, tenho aqui muitos colegas, muitos antigos alunos de licenciatura, mestrado, etc. É um prazer, enfim, aqui voltar para trabalhar, às vezes para investigar, para recolher dados, etc., como tem sido o caso ao longo de tantos anos. Nós vamos também trabalhar sem rede, de certa forma, porque não temos uma conferência, não temos o que seria pior, 2 conferências. Temos apenas uma conversa, um diálogo que, enfim, não tem que se dividir, mas vai ter em atenção estas 2 componentes que estão expressas no título. Os últimos 50 anos da educação e portanto, o referencial é 1972 até hoje, uma vez que a escola foi formalmente criada em 1972, ainda que como secção comercial, de facto, ela estava articulada como outra escola criada no final do século XIX, mas como escola autónoma, enfim, com personalidade educativa, pelo menos, não é? Ela é criada em 1972 e, portanto, nós queremos, de certa forma, e só combinamos a metodologia, não sabemos o que é que cada um vai dizer, nós queremos fazer o seguinte: pontuar alguns aspectos, algumas dimensões, alguns momentos destes 50 anos e depois, num segundo momento, ou simultaneamente, não sabemos o que é que vai acontecer, falar sobre o futuro, ou sobre os futuros, não é? É uma área em que o professor António Nova é muito mais competente do que eu, até porque ele coordenou cientificamente esse grande estudo para a Unesco, que tem sido mundialmente aclamado e é muito inspirador. Recomendo a leitura a toda a gente, porque é um documento muito inspirador. Devo dizer, ao contrário de outros da Unesco, que não são tão inspiradores assim, mas este é particularmente inspirador, e, portanto, é isso que nós vamos fazer. E, portanto, eu remetia já para o ano de 1972, é incontornável, é esse ano em que a escola é criada, e nós, em 1972, estamos no final, enfim, do regime de Salazar Caetano, e estamos em plena dinâmica, iniciada em 1971, da chamada Reforma Veiga Simão. Os primeiros documentos são publicados em 1971, os grupos de trabalho prosseguem em 72, a lei vem a ser aprovada em 1973, e isto é de facto anunciado numa conversa em família pelo Marcelo Caetano em 1971, sob o lema genérico da batalha, inadiável batalha sobre a educação, pela educação, sendo que o mote dado à reforma pelo ministro foi o mote da democratização do ensino. Alguns veem nisto uma dinâmica, digamos assim, avant la lettre, relativamente à democratização que há de chegar, finalmente, com o 25 de abril de 74. Outros, pelo contrário, veem isto como uma manobra de diversão, de legitimação do regime, porque, designadamente, os setores da oposição democrática, que, enfim, nos seus congressos, o último dos quais, em 73, insistia em dizer que não era possível democratizar o ensino numa sociedade que não fosse democrática. E, de certa forma, a reforma, toda ela, e a lei que resulta da reforma, a Lei de Bases de 1973, consegue fazer esta coisa extraordinária. Não fala uma única vez em democratização nem em democratização do ensino, que era o lema da reforma durante 3 anos,
E não democratizou qualquer estrutura escolar, nem nos liceus, nem nas escolas técnicas, nem nas universidades. E, portanto, a primeira questão que eu acho que vale a pena levantar é esta. Enfim, como é que tu, neste caso, interpretas este movimento e como é que interpretas a ruptura ou eventual continuidade com o 25 de Abril, quer dizer, porque a democratização do ensino depois começa a querer dizer outras coisas bastante mais amplas, não é? Bem, eu pensei que ia intervir mais, que ia fazer uma mini-conferência. Não. Está-se a ouvir, não está? Está. Enfim, agradecer também à escola, a presença da senhora vereadora, sobretudo as palavras do Licínio, que eu digo aqui publicamente, mas não, já sabem que eu disse em muitas outras ocasiões e não é para ele estar presente, é hoje a pessoa que em Portugal melhor pensa a educação e melhor pensa sobre a educação e, portanto, para mim é um grande prazer estar aqui. Eu percebi que eu estava aqui, sobretudo, como descendente do Alberto Sampaio, não é? Quer dizer, e não propriamente para falar de educação, não é? Mas é uma descendência que me honra muito e é para mim muito importante. Esta frase que vocês adotaram como lema, é uma frase que foi descoberta por um dos meus tios, não é? No meio do espólio do Alberto Sampaio, e ele era diretor da Vista Alegre, naquela altura, em Aveiro, e fez os pequenos azulejos que nós temos ainda, não é? Com esta frase, e a frase depois foi-se popularizando, foi ele que a resgatou, não é? De um certo esquecimento, porque estava em apontamentos manuscritos e relativamente dispersos, não é? Eu julgo que o que o Licínio coloca é no fundo uma espécie de angústia ou de tensão com que o Veiga Simão viveu toda a vida. Quer dizer, o Veiga Simão viveu toda a vida, já não me lembro, faleceu talvez aqui há uns 10 anos, não é? Mas viveu toda a vida um pouco com esta angústia, não é? Quer dizer, eu acho que ele genuinamente queria fazer um projeto de democratização, mas como estava presente também no Congresso da Oposição Democrática, isso era impossível naquele contexto, não é? E eu creio que ele sempre se agarrou muito, não é? Sempre se agarrou muito na justificação desta lei ao elemento da expansão da escolaridade obrigatória. E a lei previa, já não sei se era a lei, se era um despacho, previa um aumento da escolaridade obrigatória para 8 anos, não é? Na altura a escolaridade obrigatória era de 6, não é? Previa para 8 anos, como sabem, ela depois só viria a ser consagrada na Lei de Bases de 86 para 9, e na altura, digamos, o elemento para ele, que era mais fortemente democratizante, era nessa dimensão, no fundo, de expansão, de abertura e de prolongamento da escolaridade obrigatória. E foi sempre muito cioso disso, não é? Eu lembro que toda a vida, cada vez que algum de nós escrevia alguma coisa, fazendo uma espécie de cronologia da escolaridade obrigatória, primeiro de 3 anos, depois de 4, depois de 6, depois de 9, em 1986, ele nos escreveu uma notinha a dizer o senhor esqueceu-se, não é? De 1973, e que aí foi consagrada uma escolaridade de 8 anos, que acabou por não ser cumprida, mas que ele acusava de não ser cumprida, acusava justamente o 25 de Abril, acusava a Revolução Democrática de 25 de Abril de não ter esse elemento. Agora, é evidente que aquela legislação, aquela lei, aquele momento, é um momento muito insuficiente para todos nós, mas é um momento em que as coisas estão a fervilhar e estão a borbulhar, não é? Quer dizer, eu recordo, porque o Licínio recordou isso, que 1972 é justamente o ano da primeira publicação do relatório da Unesco sobre o futuro da educação. A Unesco tem 3 grandes relatórios sobre o futuro da educação e o primeiro é de 72. Não é? O Learning to Be, o Aprender a Ser, que é conhecido como relatório FOR, não é? Que num certo sentido é um relatório central, mas isso ele sabe mais do que eu sobre isso, sobre os temas da educação permanente, e é um relatório que, no meio de muitas contradições, como estas organizações internacionais têm, tem a contribuição do Paulo Freire, tem a contribuição do Ivan Illich, tem a contribuição de um conjunto
de personalidades e de pedagogos daquela época que estavam a revolucionar o pensamento sobre a educação. De facto, há ali um momento, não é? Nós tínhamos vindo na década de 60, no final da década de 60, com as tendências não diretivas e com o processo da não diretividade, não é? O Samaril, o tornar-se pessoa do Carl Rogers, que é de 1968, 69, por aí. Esses movimentos perderam um bocadinho de força, mas estavam a emergir outros movimentos com uma raiz mais política, com uma raiz de crítica social mais forte, não é? A famosa conscientização do Paulo Freire, e isso estava a ter impacto na sociedade portuguesa. Estava a ter impacto na sociedade portuguesa e, de facto, o Veiga Simão, no meio das suas contradições, rodeia-se de um conjunto de gente extraordinária, não é? E que vai marcar muita da política educativa portuguesa no pós 25 de Abril, não é? E, um dos últimos livros que eu prefaciei foi da mulher do Rogério Fernandes, julgo eu, que tal como ele, militante comunista, não sei se até hoje ou não, mas pelo menos militante comunista durante muitas décadas, e que fala, e é um livro sobre a reforma Veiga Simão, não é? Cujo título é Mais vale cedo do que nunca, não é? E justamente em que ela faz, num certo sentido, um elogio à reforma, pelo menos do ponto de vista da sua participação e da participação de um conjunto de grupos. Portanto, a reforma é, obviamente, incompleta, é obviamente impossível enquanto projeto de democratização num país autoritário e numa ditadura, mas tem dentro de si, pelas pessoas que participaram nos debates, pelas pessoas que foram envolvidas, pelo projeto de expansão da escolaridade obrigatória e pelos contactos que eles finalmente mantêm, depois de muitos anos, com círculos internacionais, nomeadamente estes da Unesco, tem obviamente elementos que são muito importantes para todos nós. Eu creio, de certa forma, que a reforma de Veiga Simão tem bloqueamentos, desde logo do ponto de vista histórico, quer dizer, porque quando há de começar a ser regulamentada para entrar em vigor, etc., calha o 25 de Abril em cima, essa é que é verdade, e, portanto, de certa forma, algumas das virtualidades que ela contém, não é? A própria unificação do ensino secundário, não é? Nós temos em Portugal a mania de que o 25 de Abril destruiu essa coisa extraordinária disto, não é? Que era as duas vias paralelas e que raramente se encontravam, o ensino técnico e o ensino inicial. Ora bem, isto não é verdade por variedíssimas razões. Uma das razões porque não é verdade é porque ainda no tempo de Leite Pinto e depois de Inocêncio Galvão Teles, ministros da Educação, a unificação do primeiro ciclo do ensino secundário foi realizada através do lançamento do então chamado ciclo preparatório do ensino secundário, o atual segundo ciclo. E não é verdade porque o próprio Veiga Simão confrontou a Assembleia Nacional, então, não é? Com uma proposta estranha, de certa forma, também mediana, quer dizer, tentando jogar com as coisas, mas tentando propor liceus clássicos, liceus artísticos e liceus técnicos. Quer dizer, ficava quase tudo na mesma, mas passava a chamar-se liceu, o que de certa forma elevava o status das escolas, não é? E estranho, mais estranho ainda, é que a Assembleia Nacional não vai por este caminho e vai pelo caminho da criação, sim, de uma coisa muito mais parecida com os colégios de enseignement secondaire em França, com o ginásio nos países nórdicos, com comprehensive schools na Inglaterra, etc., que são aquilo a que se vai chamar, hoje é muito pouco conhecido, porque, enfim, estuda-se pouco isto, mas que ele vai chamar, que a Assembleia vai chamar e que a lei de 73 vai consagrar como escolas pluricurriculares e polivalentes. São as escolas secundárias, efetivamente, que não vão existir, porque o ensino secundário, a unificação, é feita já depois do 25 de Abril. Estava o Rui Grácio e exatamente o Rogério Fernandes, nessa altura, no Ministério. Agora, o 25 de Abril vai tornar irreconhecível a lei do ponto de vista das estruturas democráticas, não é? Da gestão democrática, das comissões de gestão, dos conselhos diretivos, de todas as dinâmicas, também no ensino superior, toda a participação estudantil, e aí, de facto,
a lei fica completamente para trás, não fica tanto estruturalmente na unificação do ensino, não fica tanto, por exemplo, na criação, porque Veiga Simão tinha uma lógica modernizadora também, não é? Acompanhava os ventos da Europa, etc. Portanto, cria uma coisa estranha à época no Ministério da Educação, que é a Direção-Geral de Educação Permanente. Não é? A educação permanente estava-se a discutir ali no final dos anos 50 em França, toda a década de 60, não é? O relatório fora de 72. Portanto, há ali algumas dimensões interessantes. Em todo o caso, a lei entra entre parênteses, quer dizer, com o 25 de Abril. E, portanto, toda a dinâmica revolucionária que surge contra toda a legislação, que basicamente eram os estatutos do ensino técnico e do ensino inicial, de 47, 48, Pires de Lima, basicamente, não é? Do ciclo preparatório, e de certa forma dá-se aqui um salto absolutamente extraordinário, revolucionário, porque ilegal, aliás, quer dizer, não havia lei que desse cobertura, por exemplo, às comissões de gestão. Quer dizer, as comissões de gestão e toda a ideia de gestão democrática é legalizada retrospectivamente, sobretudo com alguns decretos que vão atrás dos acontecimentos, mas sobretudo em termos constitucionais, com a Constituição da República Portuguesa de 1976. O princípio da gestão democrática está lá e é esse princípio que dá cobertura, não é, ao mais alto nível às experiências, não é, de democratização do ensino, visto agora. Rui Graça tem um artigo muito interessante, daí por 86, o Rui Graça gostava de fazer balanços, a educação 4 anos depois, a educação 10 anos depois, 10 anos depois de 25 de Abril, não é? E nesse balanço faz uma coisa muito interessante, que é inventariar o que quer dizer isto de democratização do ensino. Não é? E a democratização do ensino passa a não ser a questão apenas do acesso. O Veiga Simão às vezes é criticado por ter uma lógica mais meritocrática do que democrática, quer dizer, dá a ideia que há ali uma abertura, é verdade, no acesso, mas era uma abertura suficiente para a modernização, para a formação de mão de obra que o país precisava, e o país estava em desenvolvimento, não é? Nos anos 60, início dos anos 70, e para além do acesso, que é fundamental, começam a surgir outras matérias. A democratização dos conteúdos, a questão dos manuais, a questão da relação pedagógica professor-aluno, a gestão dos comportamentos de disciplina a disciplina, os costumes, digamos assim. Nesta escola, enfim, num dos primeiros plenários que se fez a seguir ao 25 de Abril, discutiu-se se as alunas deviam continuar a usar bata, de resto um palmo abaixo do joelho, não é verdade? E a deliberação em plenário dos professores, aqui os plenários nesta escola demoraram 3, 4, 5 horas e em alguns casos passavam para o dia seguinte. Isto já depois da Revolução, não é? E o que está no livro de atas, que deve estar aí, pelo menos eu organizei-os bem quando andei a estudá-los, diz o seguinte: depois de ampla discussão, foi decidido que, o plenário dos professores decidiu que deveria recomendar-se o uso da bata pelas vantagens que isso tinha para as alunas, mas que o seu uso era facultativo. É claro que quando isto foi decidido, as alunas já não usavam bata. As alunas já não usavam bata, não é? Portanto, há aqui uma democratização a vários níveis, não é? E, portanto, a questão que se coloca é que nós temos, de 74 a 76, basicamente, uma escola em autonomia, sem que se falasse de autonomia, porque o conceito de autonomia não era um conceito, não era uma categoria útil na altura, quer dizer, não era disso que se falava. Falava-se mais de gestão democrática, que era uma bandeira que já vinha das crises estudantis, aliás, no ensino superior, quer em 62, quer depois mais tarde, em 69. E, portanto, temos aqui o sindicalismo a emergir. Temos aqui a educação de adultos, enfim, com o Alberto Melo na direção-geral, não é? A dar os primeiros passos na senda da educação popular. Temos uma contestação aos exames, é muito curioso, não é? Se compararmos com a situação atual da avaliocracia, da avaliação externa estandardizada dos exames, da mensuração, da quantificação, de uma educação contábil, etc. Quer dizer, nós, no primeiro momento de democratização, quisemos respirar dos exames. Não é? E os exames foram lentamente desaparecendo, não é? Até que vieram mais tarde. E, portanto, há aqui, de certa forma, como seria natural, uma intensificação, uma radicalização do ponto de vista democrático, que alarga
consideravelmente aquilo que em 72, 73 era pensável como democratização do ensino. E a questão que hoje se nos coloca é que, enfim, nós aproveitamos imenso, de facto, dessas dimensões da democratização. Nós demos saltos quantitativos e qualitativos extraordinários, não é? Não há dúvida. Nós fizemos em Portugal, em poucas décadas, aquilo que noutros países levou muitíssimo mais tempo a fazer. Agora, fica-me sempre a ideia, eventualmente pode não ser a tua, mas fica-me sempre a ideia de que nós, demasiado cedo, abandonamos a agenda democratizadora e bem cedo, precocemente, voltamos a uma lógica de planeamento, de modernização, de subordinação da educação à economia, de certa forma, à preparação para o mercado de trabalho, e que a nossa inscrição na então Comunidade Económica Europeia, de certa forma, vem reforçar essa lógica. Uma lógica de uma democratização que abre no acesso, nos valores, na pluralidade da sociedade, etc., mas que, por outro lado, parece fechar e fecha relativamente aos grandes objetivos, não é? Aos grandes conceitos, e enfim, hoje talvez seja difícil falar em democracia nas escolas e nas universidades, quer dizer, não é propriamente o conceito que nos vem imediatamente à cabeça. Gestão democrática, eu acho que ninguém fala, a não ser uns estudiosos destas matérias. Gestão democrática, não é? Lembro que está na Lei de Bases e continua na Constituição, não percebo porque é que a gente não fala disso, é sempre uma coisa estranha, não é? Mas em todo o caso, seja esse o conceito ou não, sinto que estamos a perder de certa forma o pé relativamente a uma democracia responsável, interveniente, mobilizadora, quer dizer, no domínio dos valores, quer dizer, atravessando todo o currículo, toda a atividade que hoje atravessa os problemas da ecologia, do ambiente, das relações entre género, da diversidade que ficou aqui bem expressa, não é? 53 nacionalidades. Isso é uma riqueza enorme para uma escola democrática e parece que às vezes é colocada como um problema, não é? Não, isso quer dizer, e estamos a dar um salto, o Licínio estás a dar um salto um bocadinho para um debate também sobre o futuro, num certo sentido, não é? Continuando na cronologia dos relatórios da Unesco, nós temos em 96, não é? O segundo relatório, que é o relatório conhecido, o relatório Jacques Delors, que tem que eu acho que se perdeu um bocadinho também com o título, não é? O título Educação, um tesouro a descobrir, não é um título assim, não é um título famoso, não é? Um relatório no qual, aliás, participou e com um papel importante o engenheiro Roberto Carneiro, que é um dos ministros mais marcantes, talvez mesmo o mais marcante, não é? Talvez mesmo o mais marcante do pós-25 de Abril, não é? E da fase próxima da Lei de Bases do Sistema Educativo, e esse relatório introduz eu acho que é mesmo, eu não acho um relatório particularmente interessante, mas introduz um elemento interessante, não é? E eu acho que é um elemento interessante com o qual nós estamos confrontados hoje de uma maneira ainda mais brutal, e que é o ter adicionado à trilogia tradicional com que se pensava a educação desde o final do século XIX, o que eles na altura designaram pelo quarto pilar da educação. E como vocês sabem, no movimento do final do século XIX, no movimento de construção do modelo escolar, de construção da universalidade escolar, na emergência das chamadas disciplinas da psicopedagogia, não é? De um pensamento psicológico, não é? na área da educação, e isso está muito bem traduzido. Para mim, o lugar onde isso está traduzido de maneira mais brilhante é no grande dicionário de pedagogia e de instrução primária do Buisson, não é? São 4 volumes imensos, não é? Publicados na década de 80 do século XIX, onde a emergência desse debate, das psicologias, da motivação, da vontade, etc., aparece de forma muito, muito clara, e a partir daí a educação foi sempre pensada a partir desta trilogia
do saber fazer e do ser, não é? O saber, os conhecimentos, o saber fazer, as capacidades e o ser, as atitudes, não é? Foram sempre que se organizaram currículos, sempre que se pensou educação, foi um pouco este tripé, não é? De que saberes fazer, e que atitudes é que queremos desenvolver nos alunos, não é? E o relatório de Delors acrescenta um quarto elemento, não é? Que é o aprender a viver com o outro, não é? E, portanto, a ideia da escola como um lugar onde se aprende a viver com os outros, não é? Portanto, um lugar, se quiséssemos ir a um título de um celebérrimo livro do Ivan Illich, e é um conceito que ele utiliza no primeiro relatório da Unesco, um lugar de convivialidade, não é? E, portanto, de construção de uma sociedade convivial, lugar onde se aprende justamente a viver com 53 nacionalidades, com 53 culturas, com 53 maneiras diferentes de ser, de estar, de viver, de nos orientarmos na nossa vida, e esse elemento é um elemento quer dizer, é um elemento central da vida das escolas, e é um elemento que parece que a pós-pandemia, se é que já estamos na pós-pandemia, nos trouxe ainda com mais força, não é? A ideia das escolas como lugares dessa aprendizagem de uma vida em comum, e eu devo-vos dizer que justamente este último relatório da Unesco, não é? Publicado no final do ano passado, é organizado em torno da palavra comum. A palavra comum é a palavra-chave deste relatório, por razões que agora seria muito longo estar-vos a explicar, mas no fundo a valorização do mundo em comum, para ir ao último livro de um senhor com quem estive a semana passada, justamente na Unesco, a apresentar este relatório, o Achille Mbembe, cujo último livro justamente se chama Para um Mundo em Comum, e esta ideia é uma ideia que já vem do relatório de Delors e que tem tudo a ver com o debate da democratização. Isto é, tem tudo a ver com a capacidade ou não de construirmos. Eu sei que uma palavra caiu completamente em desuso, não é? E é uma palavra que muitos até ridicularizaram, de construirmos uma escola democrática, não é? Quer dizer, eu sei que a palavra caiu em desuso e foi ridicularizada. Ouvi até pessoas que se tornaram depois ministros, não é? Dizer isso da escola democrática deve ser os meninos a votarem em assembleia se devem aprender matemática ou não devem aprender matemática, não é? E obviamente que isto não tem nada a ver com a escola democrática nenhuma, não é? Nesse sentido que nós utilizamos o conceito, como é óbvio, não é? Mas um lugar de democracia e de participação, e aí provavelmente vale a pena relermos uma vez e outra vez, e não sendo uma obra original, porque não é, não sendo uma obra, é uma obra que é mais uma colagem de textos que na altura circulavam, do que uma obra inédita, a Educação Cívica, do António Sérgio, publicada em 1915. Não é? E a ideia da escola, e é por isso que ele fala nos municípios escolares, não é? Para comparar a vida da escola à vida municipal, não é? No sentido de uma participação democrática, e isso é hoje uma ideia que é para mim ainda mais forte no pós-pandemia, não é? Como é que a escola é um lugar de vida, como é que a escola é um lugar de convivialidade, de aprender a viver em comum com os outros, e como é que isto se faz, não é? Como é que isto se faz? Faz-se certamente a partir de projetos como este que nos foi aqui apresentado do Alberto Imprudêncio, não é? Faz-se a partir de dinâmicas diversas que sim vão superar a estrutura do modelo escolar que ainda prevalece das nossas escolas e que vem herdada, pelo menos, desde o final do século XIX. Nós estamos num processo para ir respondendo também ao futuro, estamos num processo de transformação da educação, que é um processo que não tem paralelo em nenhum outro momento na história da educação. Nunca houve um momento em que se estejam a sentir tantas tendências transformadoras da escola e da educação como este.
talvez meados do século XIX. Talvez meados do século XIX. O que é que acontece em meados do século XIX? Acontece que todas as tendências que vinham do Comênio, que vinham dos jesuítas, que vinham da construção de uma cultura escolar, se elaboram e se difundem mundialmente. Quer dizer, esta ideia de escola que nós temos, uma sala de aula, um horário, uma disciplina, um professor a dar aulas, esta estrutura, a que eu chamo o modelo escolar, outros chamam a gramática da escola, outros chamam a forma escolar, institui-se, consolida-se, não é? Neste meados do século XIX, em simultâneo com as leis da escolaridade obrigatória. Talvez nessa altura tenha havido um momento de grande transformação da educação, semelhante àquele que estamos a viver agora, 2 séculos mais tarde. Mas este momento é um momento de profunda transformação. Claro que nem todas estas transformações vão no sentido certo, não é? Há muitas destas transformações que vão, a meu ver, num sentido errado e poderemos falar disso, não é? Mas certamente que aquelas que vão no sentido certo têm a ver com isto que o Licínio nos estava aqui a trazer no debate, que é pensar a escola como um lugar de vida, num sentido amplo, não é? Como um lugar de aprender a viver com o outro, e isso vinha do relatório de Lohr e torna-se ainda mais nítido neste último relatório da Unesco, que tem como subtítulo um novo contrato social da educação, e a ideia de recuperarmos, coisa que parece um pouco estranha, este conceito de contrato social que vem, como sabem, do Rousseau, a ideia de contrato social. Esse contrato social é um contrato social de vida no interior da escola. E é dizer 2 coisas que parecem simples e são mais complicadas do que parecem, e a primeira coisa é, sim, precisamos de escolas. E este relatório faz uma afirmação clara, desde o primeiro momento, sobre a importância das escolas, num tempo em que grande parte dos delírios futuristas, não é, se baseiam no fim da escola, não é? Fim da escola, uma instituição obsoleta, já não precisamos da escola, podemos fazer isto nas plataformas digitais, podemos fazer isto em casa, podemos fazer isto em outros lugares. Este relatório começa pela afirmação da importância da escola e da sua imprescindibilidade. E depois da escola como lugar de vida, de democracia, de participação, de cultura, e aqui de cultura num sentido amplo, não é? Já não tem a ver com a conversa que o Licínio nos estava aqui a trazer, mas tem a ver com a conversa do Alberto Sampaio, não é? Eu vinha no carro a falar, eu Alberto Sampaio era um homem de cultura, não é? Cultura no sentido mais amplo do termo, um homem que se formou em leis, mas que toda a vida escreveu sobre história, não é? E foi sobretudo um historiador, não é? Um homem que viveu da cultura. Mas há um elemento talvez menos conhecido do Alberto Sampaio, é que ele viveu toda a sua vida na Quinta de Boamense, aqui em Famalicão, em São Cristóvão de Cabeçudos. A fazer vinho. Não é? A fazer vinho. A fazer vinho, não é? A fazer vinho e outras coisas, não é? Mas quer dizer, viveu ali, nunca dali saiu, nunca dali quis sair, nunca teve uma profissão, não é? No sentido, enfim, mais material do termo, nunca quis sair dali, nunca quis viver noutro lugar, foi muitas vezes chamado pelo Antero e por outros a ir viver para Lisboa, a assumir determinadas pessoas, nunca quis, e na verdade era um homem da cultura, que escreveu toda a vida se dedicou à escrita, mas era um homem também da cultura, isto é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que talvez tenha graça, não é? Foi um homem também da agricultura, não é? Quer dizer, que é o que tu estavas a dizer, não é? Nós quando olhamos para a cultura, científicas. Quando olhamos para a cultura, olhamos para os livros, não é? Esquecemos que a cultura vem, a primeira definição da palavra cultura vem da agricultura, não é? Vem da cultura da terra, não é? E ele foi um homem da cultura da terra, e nesse sentido ele teve essa capacidade que eu acho que muitas vezes nos faltou nos processos de unificação dos ensinos, de perceber que a escola tem que ser essas culturas todas, quer dizer, e, portanto, que a escola tem que ser essa pluralidade de culturas das nacionalidades, mas também essa diversidade de culturas do que é o sentido da cultura, não é? E é por isso que eu gosto muitas vezes eu gosto de falar da ideia
que vem do Sérgio, não vem dele, mas que o Sérgio escreveu em Portugal, da ideia de uma pedagogia do trabalho, não é? E o Sérgio insistia muito na ideia de uma escola de trabalho, não é? E, aliás, este é um apontamento histórico que alguns talvez conheçam, mas que talvez valha a pena aqui trazer. Grande parte de nós somos todos herdeiros da educação nova, não é? Dos movimentos de educação nova, do credo pedagógico do John Dewey, não é? Da autonomia dos educandos, da escola ativa, enfim, da educação que não é bancária, da educação da curiosidade, da procura, etc. Da experiência. Da experiência, da criatividade, da comunicação, da cooperação, do Freinet. E, aliás, a cooperação é a primeira palavra deste relatório. Quando vamos na segunda parte do relatório, a ideia como é que isto se concretiza, como é que o comum se concretiza. A primeira ideia é a ideia de cooperação, mas o termo educação nova é um termo estranho, e o termo educação ativa, de que eles não gostam muito, mas que eles adotam porque têm medo que o primeiro termo, o termo inicial do movimento, que tinha sido cunhado pelo Kerstensteiner, era o termo de escola do trabalho, Arbeitsschule, não é? Este era o primeiro termo, mas eles têm medo que escola do trabalho fique definida pelo trabalho manual, não é? E como têm medo que isso fique definido pelo trabalho, acabam por abandonar a ideia de escola do trabalho e de pedagogia do trabalho e adotam este termo mais mole e menos interessante, escola ativa ou de educação nova. Mas, na verdade, a ideia do Sérgio na pedagogia do trabalho é a ideia do trabalho nas suas diversas dimensões. O estudo como trabalho, não é? A relação como trabalho, não é? A curiosidade, a leitura como trabalho, a ciência como trabalho, mas também a agricultura e também o trabalho de projetos, o trabalho do design. E isso é uma coisa que nós Portugal, mas nós todo o mundo, fazemos mal. Não conseguimos ainda pensar a escola nesta pluralidade de relações e isso vai ser central para a escola do futuro. A escola do futuro tem que ter essa capacidade de juntar coisas diversas, pessoas diversas, origens diversas, culturas diversas, abordagens diversas, fazê-lo de forma cooperada, fazê-lo de forma colaborativa, fazê-lo de forma no trabalho desta dimensão do comum, e eu creio que no trabalho sobre o comum temos aqui muita reflexão pela frente em termos do que podem vir a ser as escolas nos próximos anos. Ninguém sabe, nós começamos a dizer isto neste relatório, ninguém sabe como vai ser o futuro, não se tentem sequer atrever a adivinhar o que vai ser o futuro. Todos que tentaram adivinhar o que era o futuro disseram coisas pouco interessantes, além de terem errado, mas as coisas vão mudar e vão mudar profundamente e temos que estar preparados para essa mudança. E, se possível, democraticamente preparados para ela. Creio que sim. Quer dizer, nós estamos a pensar os futuros neste momento, não é? E é isto, quer dizer, os futuros, em certa medida, são os nossos sonhos, as nossas utopias, não é? São as concretizações possíveis da nossa imaginação e criatividade num determinado momento, e é por isso que a realidade nos supera sempre. Agora, nós temos de ter cuidado com as recaídas, quer dizer, eu estava a ouvir o António a falar do Sérgio e das influências do Dewey no Sérgio, quer dizer, o Sérgio vincava muito a ideia de que não se pode preparar cidadãos democratas que aceitem passivamente todas as bandalheiras, a expressão é dele, todas as bandalheiras, através de uma escola baseada no heterogoverno. E, portanto, o autogoverno, a prática democrática participativa, ela é crucial. E outra ideia é esta ideia que vem do Dewey também, não é? Da experiência, do trabalho, depois o Freinet desenvolveu essa perspectiva, que é a ideia de que, e é aí que eu noto que nós temos recaídas, não é? E são recaídas perigosas, não é? Esta ideia de que a escola deve preparar para a vida. Ora bem, e reparem, se a escola deve preparar para a vida, começamos a partir do princípio de que a escola não é ainda vida. Talvez uma vida vegetativa, na melhor das hipóteses, não é verdade? Isso é uma preparação para a vida, uma preparação para a vida. O Dewey dizia enfaticamente que era absolutamente contra a preparação
para um futuro remoto, diz ele. Quer dizer, não é possível trabalhar do ponto de vista educacional com crianças e jovens, dizer-lhes faz isto que daqui a 10 anos, quer dizer, ou daqui a 5 anos vai acontecer. Isto é uma coisa impensável, quer dizer, esta dimensão temporal. Portanto, as coisas ou têm substância, não é? Ou fazem sentido, não é? Do ponto de vista da experiência, da motivação, da dimensão hedonista, porque ela também é muito importante, de um conjunto vasto de dimensões, não é? Do trabalho, naturalmente, da cooperação, ainda que a cooperação é outro elemento que nos está, enfim, a complicar a vida. Lá estamos nós com uma recaída neomeritocrática neste momento, não é? Quer dizer, eu não sei se ao pensarmos o futuro da educação, ou os futuros, as possibilidades, nós projetamos o presente e limitamos-nos a radicalizar algumas dessas dimensões do presente, ou se somos capazes de dar o salto, não é? Vocês no documento, em muitos momentos, dão esse salto. Mas para fazer esse salto, eu penso que é preciso ser bastante radical na crítica de algumas dimensões, não é? Institucionalizadas no discurso político mais amplo, não é sequer no discurso político da educação ou sobre a educação, é um discurso político institucional da União Europeia, da OCDE, das grandes instituições, não é? De que, de facto, nós devemos preparar para o mercado de trabalho, nós devemos induzir a empregabilidade. Não é? O Pierre Bourdieu, grande sociólogo francês, dizia com uma certa graça, naqueles livrinhos que escreveu no fim da vida, não é? Os contrafogos, que agora que não há empregos, é que nós temos que nos tornar empregáveis, não é verdade? E isso tem uma vantagem, não é? Porque o empreendedor, como não é assalariado, mesmo que a coisa dê para o torto, nunca está desempregado, porque um empreendedor nunca está desempregado por natureza, não é um assalariado. E isto, de facto, é um discurso que não resiste a um exame crítico sério, não é? Estas recaídas, portanto, são perigosas porque quando nós queremos promover a cooperação, a solidariedade, o comum, a comunicação, a mobilização dos cidadãos para as grandes causas, não é? Porque nós percebemos que não temos futuro nenhum sem o planeta, não é? Isso hoje é claríssimo, não é? Só não é claro ainda, nas políticas públicas e muitas das nossas atitudes concretas, mas é cada vez mais claro nos jovens. Tem-se visto isto até em Portugal, não é? Semana passada estivemos no Liceu Camões e num outro lado onde estávamos, não é? No sábado, estava, enfim, realmente uma animação grande, uma mobilização grande relativamente a isto. E, portanto, o que é que se vai induzindo que contraria esses futuros, não é? A competitividade, o premiar o mérito de uma forma meritocrática, passo o pleonasmo. A meritocracia é hoje das ideologias mais nefastas para o desenvolvimento do futuro da educação, porque absolutamente ninguém tem que ser contra o mérito, mas eu penso que nós temos que ser contra um governo meritocrático, porque um governo meritocrático da educação, ou seja, o que for, é um governo das diferenças pelas diferenças, não é verdade? E nós, quanto mais pública é a nossa educação e é a nossa escola, mais significa que os alunos, as crianças, os jovens, os adolescentes, partem de pontos de partida completamente distintos uns dos outros, do ponto de vista social, cultural, dos recursos familiares, económicos, de toda a sorte. E, portanto, a escola tem poder e responsabilidade para se bater nessa dimensão de igualização, mas a escola não pode tudo. Não é? Este pedagogismo que é agora, então, todos os grandes problemas do mundo serão resolvidos pela escola, a que o António tem chamado o transbordamento da missão da escola, não é? E a que eu tenho chamado o pedagogismo, porque vem de uma outra corrente, mas vai dar ao mesmo. O pedagogismo é a crença ingênua que pela pedagogia, pela educação e pela didática nós vamos resolver os problemas todos do mundo. O que, se fosse assim, até era bom. Era bom porque era mais fácil, não é? Era bastante mais fácil. O sociólogo inglês Basil Bernstein falou nos últimos anos da sua vida de uma coisa muito interessante, não é? Que foi o conceito de uma sociedade totalmente pedagogizada.
uma sociedade totalmente pedagogizada. Nós, a cada problema de trânsito ou de saúde, etc., queremos até talvez criar uma nova disciplina, que significaria que as escolas seriam uma espécie de enciclopédia de Roy d'Alembert, não é verdade? Que não teria capacidade. Ora bem, e é estas tensões que eu vejo neste futuro, não é? Este futuro é um futuro plural. É um futuro sobre o qual nós não estamos de acordo, possivelmente nunca viremos a estar de acordo, porque ele é fraturado necessariamente por lógicas do novo capitalismo, não é? É um novo capitalismo digital, que pode vir a governar a educação através de máquinas digitais, e não estamos a começar, mesmo nas universidades, nas escolas também, vou acompanhando, a estar naquela situação de apêndices da plataforma, não é? Isto para parafasear o Marx e Engels no manifesto do Partido Comunista, que diziam que o homem era um apêndice da máquina, a grande crítica à industrialização, etc. Bem, nós hoje estamos cada vez mais apêndices das máquinas inteligentes, digitais, da inteligência artificial, etc. Portanto, estes discursos épicos, grandiloquentes, relativamente aos impactos das novas tecnologias, do digital, etc., com os quais nós temos que viver e temos que aproveitar, naturalmente, não asseguram necessariamente a questão dos valores, quer dizer, vamos para onde, com quem, não é? Como é que vamos, em direção a que é que vamos. E, portanto, eu diria que tenho dito muito isso, até o António, em conversas que temos tido, não é? Quer dizer, eu continuo a pensar que os 3Ds do 25 de Abril, do programa do MFA, podem ser interessantes como analogia, não é? Para a educação e para os futuros da educação, não é? Nós temos que desenvolver de uma outra forma. Desenvolver não é crescer necessariamente. O crescimento infinito da economia é impensável. Continuamos a pensar no crescimento infinito da economia, quando está claro que os recursos são finitos. Está claro como nunca. Não sei o que é que estamos à espera. E que ontem passamos a meta dos 8 mil 8 mil milhões, quer dizer. Portanto, portanto, precisamos desenvolver do ponto de vista social, cultural, humano, mas em toda a sua latitude e longitude, quer dizer, o ser humano em toda a sua plenitude, e não apenas para o trabalho, ainda que o trabalho seja uma dimensão criativa fundamental, não é? E não podemos, quer dizer, de certa forma, temos também que democratizar. A democratização não está isto é uma conversa de cristão novo da democracia. Nós temos uma democracia que nasceu outro dia e já achamos que a consolidação democrática está feita. É extraordinário isto, absolutamente extraordinário. E, portanto, neste momento fala-se em meritocracia, competitividade, empregabilidade, empreendedorismo, etc. Porquê? Dá-se como certo que a democratização está feita. E agora vamos para a qualidade, para a excelência, para o mérito, para as escolas de referência, etc. Portanto, isto é perigoso. E uma terceira vertente que me parece fundamental, essa que eu tenho insistido muito, porque ele, enfim, o António Novo, de vez em quando, mas diz aí uma frase, uma coisa, manda-me um mail lá, diz, se tivesse que dizer uma coisa, diz-me aí, tal. E eu digo, assim, pá, eu não tenho, a responsabilidade é tua, depois. É o meu spin doctor. É. Nos documentos e tal, ele deve ouvir várias pessoas, precisa de os fazer, não é? Não sei se escolhe bem, mas tenho dúvidas. Mas eu tenho dito, é preciso descolonizar a educação relativamente à economia. Descolonizar a educação relativamente à economia. Não é esquecer a economia. A educação não pode esquecer a economia. Quer dizer, a educação não pode estar de costas voltadas relativamente à economia. Não pode também estar de joelhos relativamente à economia. Por que razão? Nós estamos numa crise económica. Não é? As crises do capitalismo, dizem os especialistas, são cíclicas, não é? Nós estamos no novo capitalismo, que é a radicalização dos traços do velho capitalismo. Só temos problemas a todo tipo, um capitalismo predatório, não é? Que estamos a ver o ambiente. E, portanto, de certa forma, nós temos que abrir aqui para uma sociedade que se pense criticamente e em que a educação não é a receita para resolver todos os problemas, mas é imprescindível. Desde logo, como dizia o Paulo Freire, para a humanização dos seres humanos. A humanização dos seres humanos, agora que se discute o pós-humano, a inteligência artificial, as máquinas inteligentes, etc., é outra agenda fundamental. E, portanto, eu penso que
Os desafios são muito maiores, são muito mais profundos, não é? A necessidade de refletir sobre a educação e a pedagogia é muitíssimo maior, ainda que no momento o exercício é difícil, porque parece que a pedagogia está morta, está nos livros de história, parece que não há grandes pedagogos, o último dos quais nos lembramos foi o Paulo Freire, e depois temos dificuldades em encontrar outros que também é capaz de ser exigência nossa demasiada, não é? Porque eles estão aí, não é? E não estão necessariamente a escrever livros, penso eu, mas isto para dizer que, quer dizer, os desafios que se nos colocam são muitíssimos, a professores, educadores, etc. E nós não temos que estar unidos, porque não estaremos. Esta coisa dos professores é uma coisa, é uma reificação, quer dizer, uma coisa que não existe, não é? Nós, obviamente, temos todos, independentemente daquilo que nos une, nós temos todos sonhos, utopias, desejos, concepções do mundo, cosmovisões diferenciadas, e isso é enriquecedor. Agora, lá está, é preciso o convívio, não é? O viver na escola, o não preparar para a vida, simplesmente, para uma vida que se vai ter, não, viver a vida no interior da educação e da escola, isso parece-me absolutamente crucial. E pedia-te, dada a hora, que encerrasses, não é? Dentro desta perspectiva dos futuros, não é? Pontuando aquilo que entendes que é mais eu estava-te a ouvir e há muita coisa aqui, eu vou tentar ser sintético, mas neste último apontamento, é um livro que todos lemos, recente, não é? Do António Damasio, e que é um livro muito interessante, que é o Saber e Sentir, não é? E é muito interessante porque vem do prestígio de um cientista que anda a mexer lá no nosso cérebro, não é? E a conhecer tudo, e que diz, não é possível saber sem sentir, não existe, não há conhecimento sem emoção, não há conhecimento, estas coisas estão ligadas, estão juntas, e isso faz parte justamente dessa dimensão mais aberta de que o Licínio estava a falar, não é? O debate sobre a meritocracia e sobre o transbordamento da escola é um debate absolutamente central, não é? Eu às vezes, na dimensão meritocrática, eu por acaso sei essa parte do conto quase de cor, mas vou poupar-vos a isso. Mas há um conto absolutamente extraordinário, vocês encontram na internet, que é o Cabeça de Boga do Vitorino Nemésio, não é? O Cabeça de Boga do Vitorino Nemésio é sobre o antigo exame da 4ª classe, não é? E a relação entre dois estudantes, um que era filho de pais ricos e que era um tipo extraordinário, não é? E outro que, enfim, esteve ali mesmo no limite do chumbo, e todo aquele episódio, não é? E depois daquele episódio, que é um episódio absolutamente maravilhoso, contado com uma narrativa extraordinária, é contado na primeira pessoa pelo estudante distinto e rico, e que acaba dizendo, e foi nos olhos dele, não é? Daquele meu amigo, que eu me senti verdadeiramente distinto, não é? Portanto, e é um conto extraordinário do ponto de vista dessa humanidade de que o Licínio estava aqui a falar, e justamente de uma dimensão não competitiva, de uma dimensão não confrontacional de que nós precisamos. Mas são debates, como tu dizes, muito difíceis, não é? Mas alguém pode ser contra o mérito, alguém pode ser contra a economia, alguém pode ser contra a empregabilidade, alguém pode ser contra a excelência, alguém pode ser contra o empreendedorismo. Ninguém pode ser, não é? Ninguém pode ser, não é? E em grande parte foi por isso também que eu já aqui há muitos anos escrevi um livro, que acho que a única coisa interessante do livro é o título, não é? Não exageremos. E o título é Evidentemente, não é? Ponto final. Não é? O ponto final é muito importante. E no fundo é para dizer que em educação tudo o que é evidente mente, não é? E portanto o jogo do título é esse, porque a gente, tudo isto parece muito evidente. Tenham cuidado com estas evidências, pensem 2 vezes nela, porque elas têm um nível de complexidade que às vezes é diferente, não é? E que às vezes é mais, não é tão evidente como parece, não é? Estes Zés que estão a matar, por exemplo, as universidades, não é? Da famosa agenda de modernização das universidades, o de empregabilidade, de excelência, de eficiência, de empreendedorismo,
E tudo isto, alguém pode ser contra a eficiência, não é? Ninguém pode ser. O problema é o que é que está por trás disto, não é? E o que é que são os discursos que estão por trás disto e como é que a eficiência, como é que a empregabilidade é construída contra uma educação de uma cultura mais ampla, daquela que temos estado aqui a falar, como é que a excelência é construída pelo lado da competitividade e não pelo lado da cooperação, não é? Como é que a eficiência é construída contra a participação, não é? Quer dizer, só se pode ser eficiente se os diretores mandarem e fosse tudo, quer dizer, de forma autoritária. Como é que o empreendedorismo é muitas vezes contra um tempo de uma ciência mais longa, de uma ciência mais lenta, de um tempo outro, e portanto é esse debate que nós temos que fazer. E já aqui foram ditos muitas mudanças, eu acho que há duas que passaram aqui e que são dois Ds absolutamente centrais, não é? Um é o D do digital, outro é o D da demografia, e sobre isso gostaria de vos dizer duas coisas, não é? Que é, o debate digital é um debate central e vai ser o digital que vai transformar grande parte da educação. A minha resposta é sim, não tenho dúvidas sobre isso, não tenho dúvidas sobre isso e fundo as minhas certezas na célebre obra do Michel Serres, do filósofo francês, em que ele dizia que só houve 3 grandes revoluções no mundo. No mundo, desde que há mundo, só houve 3 grandes revoluções, diz ele. A revolução da escrita, a revolução do livro impresso e a revolução do digital. Não é? Portanto, a gente não imaginar que isto não vai ter impacto na educação é completamente impossível. Não é? Agora, temos que saber separar. Eu vou fazer uma metáfora. Nós somos capazes de estar aqui os dois a conversar durante muito tempo sobre o perigo que é o monopólio dos livros, o monopólio das editoras, a maneira como as editoras dominaram grande parte dos currículos, somos capazes de estar aqui 1 hora a discutir sobre isto. Mas, podemos estar 1 hora a discutir sobre isso, mas nenhum de nós faz a fronteira de dizer, então nesse caso eu sou contra o livro. Não é? Nenhum de nós faz a fronteira de dizer que é contra o livro. Não é? E, no entanto, somos capazes de estar 1 hora a criticar isso. E eu acho que no digital é a mesma coisa. Nós podemos estar 1 hora e devemos a criticar muitas das transformações digitais, das ilusões digitais, dessa apendicite de que o Lixini aqui acabou de falar, mas isto não quer dizer criticar o digital, não é? Porque o digital quer dizer, é o elemento que vai permitir que muitas das coisas que nós, pedagogos, andamos a dizer, sobre o cruzamento dos saberes, sobre ir à procura autónoma do conhecimento, sobre a curiosidade, sobre a procura, sobre o estudo, quer dizer, está ali, parece que é assim uma coisa que nós dissemos antes do tempo, parece que a gente da educação nova andou a dizer coisas e não tinha ainda os instrumentos para isso, não é? Coitado, o Freinet, o único instrumento que tinha era lá imprensa. Não é? A imprensa, ou como é que era, lineogravura, aquelas coisas, era a única que tinha. A gente imagina o que era o Freinet hoje, com as possibilidades deste mundo digital e o que aquele homem não teria feito do ponto de vista de uma revolução pedagógica. E, portanto, é preciso separar estas duas dimensões, não é? E da mesma maneira que nós, quando criticamos o monopólio editorial ou o monopólio livreiro, não criticamos o livro, não façamos a mesma coisa com o digital. E depois a segunda transformação, eu sei que eu tenho andado a dizer isto em muitos lugares, em muitos sítios, mas não sei, eu acho que tem a ver com a minha vida neste momento. A minha vida neste momento é sobretudo dedicada à Alice, que é a minha neta, não é? E não me interessa mais nada na vida, não sei se é por causa disso, não é? Mas se é também por causa do meu pai, que está com 95 anos e que está maravilhoso, está melhor do que o filho, pensa melhor do que eu, tem mais memória do que eu, e vivermos todos ali, e vivermos 4 gerações naquele espaço, não é? Minha neta, o meu filho, eu e o meu pai, e de eu sentir que esta é a grande transformação das nossas sociedades no futuro e já no presente, e que esta vai ser a grande transformação da educação. Como é que as diversas gerações vão assumir responsabilidades diferentes na educação, como é que as escolas têm que conseguir perceber como é que esta revolução se está a dar, não é? Como é que esta revolução do intergeracional, de uma educação entre várias gerações, vai mudar tudo, a habitação vai mudar por causa do intergeracional, os transportes vão mudar, a economia vai mudar, a transmissão patrimonial capitalista vai mudar. Eu outro dia brincava com o meu pai, eu estou com 67 anos, o meu pai quer-me passar agora as vinhas, que eram as vinhas do Alberto Sampaio, não é? Quer-me passar para mim. E mandou reuniu os filhos muito solenemente, e disse, mãe, eu agora e tal, achei que chegou à idade
de vos transmitir. Digo, agora, eu não quero nada, pá, não tenho paciência para tratar de vinhas. António, deixa-te lá de brincadeiras. Não estou a brincar. Tu recebeste o teu património, não é, de vinhas e não sei o que, quando tinhas 30 anos. E, portanto, tu durante 65 anos geriste um património, no sentido até mais capitalista do termo. Pode-se aplicar a dizer, estás-me a transmitir a mim com 67? Epá, não quero. Passa para os teus netos, para os teus bisnetos, faz o que tu quiseres. Mas quer dizer, a gente não perceber que esta dinâmica, não é? Em 1920, a esperança média de vida em Portugal, à nascença, era 30 e poucos anos, 35 anos, 36 anos. Tudo, quando nós concebemos este modelo de educação, era tudo entre duas gerações. Tudo se passava entre duas gerações. Em 1970, a esperança média de vida em Portugal era de 67 anos. Já se passava entre 3 gerações. Já havia aqui 3 gerações ao mesmo tempo. Hoje a esperança média de vida é de 81, 82 anos. Tudo se vai passar numa dinâmica que vai ter impactos profundíssimos sobre toda a nossa vida e também sobre as dinâmicas educacionais, que eu acho que já está a ter e sobre o qual nós devemos ter uma reflexão mais funda e mais profunda justamente sobre o futuro. Este relatório, e por aqui termino, é um relatório que tem muitas contradições. Se vocês quiserem eu posso deixar aqui para a escola. Há aqui esta edição portuguesa, não é das melhores, foi feita no Brasil, não é das melhores, mas ele está disponível na internet e é um relatório que eu julgo que o elemento talvez mais importante disto é que isto começou como um relatório, não é? Começou como um relatório de uma comissão internacional, nomeada pela diretora-geral da Unesco, para produzir um relatório. E acabou, diz-se aqui no texto, como um convite, dizendo, nós não somos capazes de escrever um relatório, nós não sabemos como vai ser o futuro, não temos recomendações a dar a ninguém, não é? Normalmente estes relatórios têm só uma página, têm 10 páginas, normalmente impressas numa outra cor, que são as recomendações ou o sumário executivo, que é a única coisa que os políticos leem, que as pessoas leem. Nós não temos sumário executivo, não temos recomendações, porque não temos recomendações a dar a ninguém, não é? Mas temos um convite a fazer. E esse convite é um convite de envolver as pessoas neste processo de transformação da educação. E é por aí que eu gostaria de acabar. E gostaria de acabar neste sentido, no sentido de uma grande humildade. Nós consultamos, eu vou dizer uma coisa muito simplista, consultamos cerca de 1 milhão de pessoas no mundo para fazer este relatório. Claro, consultas as mais variadas, desde participação em conferências, pequenos textos escritos, desenhos de alunos, pequenas frases, pequenas ideias, 1 milhão de pessoas. E eu li, claro que não li 1 milhão de contributos, mas li dezenas de milhares. E se eu posso dizer uma coisa, a coisa que eu diria hoje é a seguinte: de cada vez que as pessoas tentam antecipar o futuro, ou adivinhar o futuro, ou de dizer como é que vai ser o futuro, ou como é que vai ser o futuro da educação, dizem coisas sem nenhum interesse. Interesse zero. Não é? As coisas que as pessoas diziam eram de uma banalidade, não é? De uma banalidade absolutamente total. A gente olhava para aqui e dizia, mas, quer dizer, o que é que isto interessa? E quando digo banalidade, também os jovens, porque esta consulta de 1 milhão teve muitos jovens e eu ouvi dizer, banalidade. Quando as pessoas, nestas consultas, diziam o que estavam a fazer, o que já estavam a fazer, não é? Havia coisas muito interessantes, não é? Havia coisas muito interessantes, desde professores em África, às vezes no meio de regimes horríveis, às vezes sem condições nenhumas, mas estavam a fazer coisas muito interessantes, não é? E nós percebemos que verdadeiramente a transformação da educação não vai surgir de nenhum anúncio, de nenhuma previsão, de nenhuma adivinhação, de nenhuma nova lei, de nenhuma nova reforma, de nenhuma nova política, de nenhum novo relatório de uma organização internacional. Ela vai surgir de iniciativas que já existem, da capacidade de lhes dar densidade, não é? De a capacidade de as partilhar, de lhes dar visibilidade, de ir criando novas dinâmicas, porque o que falta é isso. Há muita coisa que se faz bem, o Edgar Morin dizia isso, nós tivemos com o Edgar Morin quando ele fez 100 anos, na altura a Comissão Internacional esteve com ele em julho do ano passado, e ele dizia isso, há muitas coisas que existem
extraordinárias no mundo, também sobre as questões climáticas, sobre as quais ele estava muito preocupado, mas não há ainda um movimento, foi a expressão que ele utilizou, não há ainda um movimento, não há ainda qualquer coisa que lhes dê uma certa coerência. Ora, é isso que está a faltar, e o nosso convite aqui é para que isto possa acontecer. E neste convite nós sabemos que não vai acontecer em todas as escolas, sabemos que não vai acontecer com todos os professores, sabemos que não vai acontecer da mesma maneira em todos os lugares, e por isso um apelo à liberdade e à capacidade de experimentação. Que se criem as condições nas políticas educativas, que se criem as condições nas escolas, que se criem as condições nas instituições, que se criem as condições nas universidades, para que aqueles que querem fazer alguma coisa e que querem fazer alguma coisa diferente o possam fazer. Os outros não querem que não façam, vai ser assim. Muita gente não vai querer fazer diferente, não vai. Muita gente vai querer continuar a ter o direito de não querer fazer diferente. Mas que quem tem essa capacidade, que o possa fazer. E sobre isso, e por aqui termino, vais achar muito estranho eu terminar desta maneira, mas vou terminar desta maneira, com uma pessoa, uma personalidade política pela qual eu não tenho sequer particular estima ou particular consideração, que é o Presidente da República de França, não é? Mas que fez no dia 25 de agosto, e vale a pena ir ao site do governo francês, da Presidência da República, que fez no dia 25 de agosto um discurso ao qual eu tiro o chapéu na abertura do ano escolar. O Sr. Emmanuel Macron, em França, o país mais centralizado do mundo do ponto de vista da educação, o país mais napoleónico. Claro, muitos vão dizer que aquilo é só conversa. Epá, provavelmente é só conversa, mas pelo menos é conversa da boa, que já não é mau, não é? Não é? Faz um discurso de 1 hora na presença dos reitores, e os reitores em França não são os reitores de universidades, os recteurs são os dirigentes das academias, no fundo são os diretores regionais de educação, não é? Circunscrições administrativas. Dos grandes, perante a elite, não é? Da máquina administrativa da educação nacional francesa, como nós brincávamos na altura de maio de 68, nós dizíamos sempre que era a instituição que tinha mais empregados, a segunda instituição no mundo que tinha mais empregados, não é? A primeira era o Exército Vermelho, a segunda era a Educação Nacional Francesa, não é? Portanto, com aquela máquina poderosíssima, o Macron faz durante 1 hora um discurso a dizer exatamente isto que eu vos estou a dizer, eu digo aqui aos senhores reitores, aos senhores dirigentes, ao senhor Ministro da Educação, olha, eu, Presidente da República de França, já não acredito que venha nada do Ministério da Educação, que venha nada do meu governo, já não acredito. Portanto, o que tiver a vir de transformação vai aparecer de iniciativas, de projetos, dinâmicas, e o que eu peço a todos, é que criem as condições para que essas pessoas, esses professores, ou esses alunos, ou essas comunidades que querem fazer alguma coisa diferente, o possam fazer e não sejam penalizados por isso. Não sejam obrigados a uma burocracia que os impede de fazer isso, não é? Que os impede porque não sei o quê, falta dar 2 horas, tens que dar 2 horas a mais. Quer dizer, nos impeçam de fazer. E disse o seguinte, 2 outras coisas que a meu ver são absolutamente notáveis, e eu estou a dizer-vos isto porque eu estava a assistir ao discurso do homem e dizia, pá, não é possível que seja o Macron que está a falar, não é? Alguém lhe deve ter escrito o discurso, não é? 2 outras coisas que são absolutamente centrais. Ele disse, e a partir de hoje, hoje, passa a haver um fundo de 500 milhões de euros que está disponível hoje, não é? E se for preciso mais, o governo francês põe mais, para todos aqueles que queiram experimentar coisas novas, que queiram ter dinâmicas novas, etc. Mas esse fundo, repara o que o tipo diz, pá, que é notável, esse fundo não está sujeito a nenhuma prestação de contas. Nós não vamos atribuir o fundo dizendo, olha, vou-lhes dar 100 mil euros, mas o senhor depois ficou obrigado a publicar 3 artigos, a fazer não sei o quê, a fazer... Não há outputs. Isto é-vos dado sem obrigação de outputs. É-vos dado para vocês tentarem experimentar. Sabendo eu que muitas destas coisas não vão ter sucesso, que muitas destas coisas não vão ter consequências, que muitas destas coisas não vão ter impacto, mas é assim mesmo. A única maneira
é nós sermos humildes perante o futuro, não sabemos como é que ele vai ser, mas criarmos uma abertura para que essas coisas possam acontecer. A única coisa que eu vos peço, e ele foi muito feliz a única coisa que eu vos peço é que as coisas que venham a acontecer, que elas sejam partilhadas. Que vocês as partilhem, quer corram bem, quer corram mal, não é? Mas que as partilhem com os outros. E depois faz uma metáfora, que eu achei uma metáfora notável. Ele diz, vocês sabem qual foi a grande força da instrução pública francesa, não é? E reparem que a instrução pública francesa, as grandes leis do final do século XIX em França, reparem até na força do que é como eles chamavam os professores primários, não é? Chamavam os professores primários instituteurs, não é? Instituidores, não é? Instituidores da nação, não é? A força daquelas leis, eles diziam, sabem qual foi o grande segredo dessas leis e da importância do Jules Ferry, etc, etc, etc? Foi que na altura havia uma coisa que eram almanaques, as folhinhas, os almanaques, como nós temos o Borda d'Água e não sei quê. E nesses almanaques os professores escreviam as suas coisas e o almanaque chegava ao país inteiro, não é? E assim se iam descobrindo o que é que as pessoas estavam a fazer. Dizia ele, faltam-nos hoje almanaques, parece estranho no tempo do digital e da internet, mas faltam-nos almanaques. E o que eu vos peço é que escrevam essas folhas, que escrevam aquilo que vão fazendo e que o possam partilhar. A única coisa segura que nós podemos dizer sobre a transformação da educação é a criação de condições para que alguma coisa possa aparecer e depois irmos coletivamente construindo até sermos capazes de criar esse tal movimento de que falava o Edgar Morin. É com grande humildade, a humildade daqueles que acham, como nós achamos, que a escola não vai salvar o mundo, não é? Que a escola, em muitos aspectos, é uma instituição mais totalizada do que totalizadora, não é? Que a escola é uma instituição que está mais dependente de circunstâncias internas do que tem capacidade para se transformar, mas acreditamos que também que a escola pode alguma coisa, não é? E que essa alguma coisa é da nossa responsabilidade, não é? E que se a escola não é, para irmos a uma forma matemática, não é condição suficiente do desenvolvimento, ela é a condição necessária, não é? Ela não é suficiente, mas ela é condição necessária, não é? E é nessa responsabilidade do ensaio, da experimentação, da inovação, os que quiserem. O Macron utiliza 3 vezes a palavra, o que eu vos estou a dizer é para ser voluntário. Utiliza 3 vezes no discurso a palavra voluntariamente, não é? Eu não estou a obrigar ninguém, não estou a impor um novo currículo, não estou a impor novas regras, não estou a impor novas disciplinas, não estou a impor novos horários. Estou a dizer aqueles que voluntariamente quiserem participar nisto, vamos criar as condições políticas, institucionais, sociais, para que alguma coisa diferente possa acontecer. Porque a transformação da educação vai acontecer, ela vai ser muito forte e é melhor que ela esteja do nosso lado do que esteja contra nós. Muito bem. Muito bom, João. Estás em grande forma. Está cada vez mais novo o Licínio. Estou. Vou agradecer aos nossos convidados a sua disponibilidade e a forma simpática e cordial com que estiveram connosco. Coloquial. E coloquial também, claro, coloquial. Tirando como mote que nós deixemos de lado a palavra contra e adotemos em liberdade e democracia a palavra com. E fica este nosso agradecimento. Neste momento temos um vídeo muito pequenino que foi elaborado pelas nossas colegas da biblioteca, pelas responsáveis pela revista e com o auxílio dos professores de português e também alunos, que vão deixar algumas questões e, como já vos tinha dito inicialmente, vamos ficar-nos por essas. Pode ser que eventualmente queiram ainda dizer alguma coisa sobre aquilo que vai surgir. Eu confesso que não vi o vídeo, portanto não sei o que lá está, portanto vamos vê-lo em conjunto, se não se importam, e depois eventualmente um pequenino comentário, se assim o entenderem. Muito obrigada.
ou por WhatsApp, aquelas coisas que as pessoas fazem agora assim, e depois mandam, não é? Que eu não sei fazer, mas eu vejo as pessoas a fazer isso nos aeroportos. Há 50 anos, nem todas as crianças iam à escola. Aos 7 anos, os rapazes iam de manhã e as raparigas iam de tarde. A minha avó diz que o ensino obrigatório era até o 4º ano. Brincava-se muito nos jogos de rua, tipo macaca, peão e apanhada. Brincava-se muito na casa um dos outros. A minha avó trabalha, a minha mãe também, e eu ando na escola desde o berçário. A escola ocupa quase todo o dia. E não tenho tempo para mais nada depois da escola. À noite, há jantar, uma conversa breve e cama. Isto se não houver trabalho de casa. Daqui a 50 anos, haverá escolas como as de hoje? A escola será sempre um lugar de salas fechadas. Com cadeiras e mesas em linha frente ao quadro? Com horários cheios de aulas, de disciplinas estanques? Com professores esgotados pelo desinteresse dos alunos? Poderá a escola vir a ter uma organização diferente? Utopia? Talvez sim, ou talvez não. Só pode sonhar o futuro quem entender o passado. Parabéns, Ezas. Então, lá, faço eu um comentário e depois faz o Licínio, não é? Para acabar. Le fin mot de la fin pertence ao Licínio, não é? Não, a escola vai ser diferente, inevitavelmente vai ser diferente. Agora, o de ser diferente não quer dizer que seja para melhor, pode ser para pior, pode haver fragmentação da escola, pode haver muitas coisas que nos vão acontecer. Agora, ela vai ser diferente, inevitavelmente diferente, e creio que nestas perguntas estão já muitas respostas. Eu não sou otimista no sentido mais primário do termo, não é? E até devo dizer que os otimistas, enquanto otimistas, enfim, me irritam um bocadinho, não é? Mas eu julgo que o Ernest Bloch, no seu princípio esperança, separou muito bem o otimismo da esperança, não é? E a esperança de que ele fala, se estão bem recordadas dessa expressão dele, é a docta spes, não é? A esperança que se aprende, a esperança que se cultiva. E eu creio que a escola tem de ser também esse lugar onde se cultiva a esperança e onde se cultiva a dimensão da humanidade. Eu ontem estive na entrega do prémio José Saramago, já não sei quem é que disse isto no palco, creio que foi um dos escritores que tinham recebido o prémio. Havia uma plateia imensa no Centro Cultural de Belém, com alunos sobretudo de Humanidades, mas não eram todos de Humanidades, e ele, a essa altura, perguntou: mas vocês não são todos de Humanidades? E alguns começaram lá a responder em cima, não, e tal, a fazer sinais. Então são de quê? São de Desumanidades, não é? Quer dizer, todos os alunos têm que ser de Humanidades, quer dizer, neste sentido amplo em que nós aqui estivemos a falar, e é sobre essa capacidade de educar humanos, para o bem da humanidade, que as escolas são absolutamente essenciais e imprescindíveis, mas sim, vão ser muito diferentes do que são hoje. É isso, mudar a escola é possível, não é fácil. É preciso ter esperança, não desistir. Os professores, como educadores profissionais, não podem desanimar, seria uma contradição, não é? Um animador desanimado é um educador desalmado, não é? Até do ponto de vista etimológico, não é? Portanto, é uma impossibilidade, não é? Uma impossibilidade. Agora, é como o António Novo diz, quer dizer, não é fácil, não temos segurança nenhuma. E eu, como também não sou um otimista, entendo que é muito possível que isto vá melhorar, mas antes ainda vai piorar. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que
Nós estamos num momento onde as exigências sobre a educação, sobre os professores, as escolas, os alunos, o currículo, a avaliação, são hiperbólicas, são absolutamente impensáveis, exageradas, são sobre-humanas. Não é? Nós transformamos a escola numa prisão, não é? Nós submetemos os alunos a uma avaliação impiedosa. Nós achamos que os professores avaliam os alunos e esquecemos que os professores são avaliados através de processos diretos e indiretos de avaliação dos próprios alunos. Portanto, comparamos o incomparável, medimos tudo, temos horror ao incomensurável. Ora, o incomensurável em educação é uma das dimensões centrais. Toda a gente que é educador tem uma experiência, sabe que há coisas que não são dizíveis sequer, não é? São pensáveis, são sensíveis, mas não são dizíveis, quanto mais formalizáveis, comparáveis, hierarquizáveis, mensuráveis. Nós corremos o risco de transformar a educação num campo de batalha. A linguagem da pedagogia hoje é uma linguagem pós-pedagógica, na verdade. Ela é uma linguagem da economia e da gestão. Ela é uma linguagem das estimativas, das avaliações, dos análises SWOT, dos pontos fracos e dos pontos fortes. Ou seja, é uma linguagem que vem no limite de há 2500 anos do Tratado da Guerra do Sun Tzu. Ali se ensinava como é que se faziam as estimativas do nosso exército e do exército inimigo. Não é? Quais eram os pontos fortes e os pontos fracos, quando é que se devia atacar, etc. Isto não é pensável, uma educação destas não é pensável. E, portanto, ela vai continuar durante algum tempo, o incómodo, o mal-estar vai agudizar-se e, portanto, esta crise vai agudizar-se e nós, para sobrevivermos todos, não é? Até como humanidade, como humanidade em processo de humanização, não é? Nós vamos ter que alterar. E isso, as sementes estão lançadas, quer dizer, esse processo já começou, nós não sabemos identificá-lo bem, mas esse processo já começou, não é? E, portanto, eu diria resiliência no sentido de não desistir, coragem, alma no sentido de animação, de ânima, não é? Pensamento crítico é absolutamente fundamental, contra a alienação de todo o tipo, e, enfim, alguma desobediência, eventualmente, mas, enfim, eu não quero entrar, não quero entrar por caminhos perigosos, deixo isso a cada um e a cada uma. Muito obrigado. Muito bem, pá. Très bien. Ainda vou a casa. E eu estou em escala em Lisboa, mas a escala ainda tenho que ir a casa buscar a mala, tá, não é? Mas ainda pode levar. Posso levar. Lourdes, a gente leva sempre. Muito obrigado. Maravilhosa. Lindíssimas, não é? Quem é bibliotecário? Eu só a dar este. Quem é bibliotecário? Nós só queremos aproveitar a oportunidade. Desculpa, João. Nós queremos aproveitar a oportunidade para agradecer à Helena, a Presidente do Conselho Geral, que está em fim de mandato. E eu acho que, na sequência de tudo que foi dito, eu quero salientar a competência e a convivialidade, a maneira cordial, a cordialidade com que ela sempre exerceu todos os cargos na escola. Muito obrigada, Helena. Eu não, já foi tudo. Agora foi surpresa. Ora, já foi tudo dito pela Albertina. E a propósito das excelentíssimas palavras últimas do Dr. Licínio Lima, a desobediência, realmente é preciso obedecer, e está aqui uma senhora que sabe bem quando é necessário, que é preciso desobedecer inteligentemente, acho eu. Todos nós sabemos fazer isso. E por tudo o que ela fez a este agrupamento, não há palavras, quer a meu título pessoal, quer acho que de todos nós, um imenso, grande obrigado nesta ocasião. De certeza vamos ter ocasiões outras, mas neste momento queria agradecer do fundo do coração tudo o que tens sido para esta escola e para este agrupamento, ok? Muito obrigado. Vou dizer obrigada porque fiquei comovida, claro, não é?
Em 23 eu vou-me embora e aí eu vou chorar à vontade. Obrigada a todos. Obrigada. Pronto. Agradecendo a vós, peço aos nossos excelentíssimos coristas, potenciais desobedientes, já estou a ver que temos aqui uma revolução em vista. Para um breve momento, a agenda é longa, mas acho que faço, minhas serão as palavras de todos vós, agradecer aos nossos magníficos oradores por este extraordinário momento de reflexão, ok? Muito obrigado mais uma vez aos dois, porque acho que foi absolutamente delicioso para todos nós e muito engrandecedor. Vão-nos perdoar alguns erros e algumas imprecisões, mas vamos cantar pela primeira vez em público o hino da Escola Secundária Alberto Sampaio. Nosso colega Vasco. Muito obrigada. Em Deus nasceste com missão nobre de ensinar, Cresceste com missão de dar a todos saber fazer, Propiciaste aos que nelas trabalham saber estar, Lançaste raízes de afirmação na sociedade,
onde sempre se aprenderá. Grandiosa és, onde sempre se aprenderá. Agora vives mais engrandecida com os que te amam, com os que te amam. Oh, és as memórias e corações que te alimentam, ideias fervilhantes a tua vida iluminam, rasgados sorrisos no futuro acreditam, És, minha escola és, grandiosa és, onde sempre se ensinará, onde sempre se aprenderá. Grandiosa és, onde sempre se aprenderá. És, minha escola és, grandiosa és, onde sempre se ensinará, onde sempre se aprenderá. Grandiosa és, onde sempre se aprenderá. És, minha escola és, grandiosa és, onde sempre se ensinará, onde sempre se aprenderá. Grandiosa és, onde sempre se aprenderá. Extraordinária para o nosso maestro que nos atura, que não sabe A doutora Helena delega-me a função de encerrar, agradecer a todos por estarem aqui, mais uma vez a todos os participantes, ao máximo, foi excelente. Ao Daniel, que está ali escondido com a mascote do projeto, nossa mascote daltónica, e que vai servir para educar muito. Sem salientando, obviamente, o magnífico momento que nos prestaram, que acho que foi totalmente enriquecedor. Isto é que é de veras formação e reflexão, que é isso que é necessário. E, obviamente, também ao nosso coro, este encerramento magnífico. E para o Natal, na Ceia de Reis, está feito o convite a ambos para estarem aqui. Mas aí não é para falar, é para conviver. Esperemos mais algumas cançõezinhas novas, ok? Mais apuradas não, que vocês já estão magníficos. Muito obrigado a todos e muito boa tarde, está bem?